Enfim, sextou. Muito bom dia para você de casa, de qualquer lugar do Brasil. Começamos agora o programa REAF com você para todo o país. E o tema de hoje é gorjeta. Afinal, final de semana chegou, não é mesmo? Você vai jantar aí fora, no restaurante, numa lanchonete e as regras mudaram e você vai saber tudo hoje aqui comigo, viu? Bom, tá curioso para saber o que vai ver hoje aqui, né? Então, dá uma olhada. No final da refeição, fora de casa, dúvida: pagar ou não a gorjeta? No programa de hoje, todas as regras sobre o polêmico 10%. Em mais uma reportagem especial de Páscoa, você vai conhecer os segredos do chocolate. Tem ainda os destaques da agenda cultural. E as principais notícias do dia. Uma idosa permanece presa há mais de uma semana, mesmo a justiça tendo admitido que se enganou. Laboratório é interditado por diversas irregularidades. Hospital pode ser fechado no interior do Paraná por não conseguir pagar as dívidas. E a investigação do apagão que deixou o Norte e Nordeste no escuro. O RF com você está apenas começando. Que bom que está apenas começando e seguimos assim até a 1h da tarde. Daqui a pouco a previsão do tempo, como será o clima aí no final de semana que chegou, enfim, sextou, né? Temos também as principais notícias do dia. E hoje mais uma reportagem da série de chocolate incrível que exibimos aqui durante toda essa semana. E sabe o que você vai conhecer hoje? Uma fábrica de chocolate. Pode rodar. Eles estão aqui todos prontos na caixa para serem entregues, né? Mas você aí em casa sabe como é feito o chocolate? O ao leite, o amargo, o branco? Eu vou contar tudo para vocês hoje no RF com você. Segredos do chocolate, tudo aqui no RF com você. Amei fazer essa reportagem incrível, viu? Vamos para a previsão do tempo? Pode colocar na tela. Olha aí, São Paulo, previsão de mais chuva por lá na capital, hein? Mínima 19, máxima de 29 graus. No Rio de Janeiro, sol entre nuvens, mínima de 24, máxima de 31 graus. E em Vitória, nublado, mínima de 23, máxima de 28 graus. Agora as notícias. A polícia encontrou novamente drogas escondidas em um departamento secreto dentro de um airbag de um carro. Portas tem que estar fechada. O policial mostra como abrir o esconderijo. Motor ligado. Desembaçador traseiro ligado. Botão do ar-condicionado apertado. Outro botão aqui atrás da alavanca de câmbio. E aqui o compartimento pulou. O equipamento foi instalado neste carro, parado pela polícia após uma denúncia. No total, quase R$16 mil em dinheiro e 4 tabletes de pasta base de cocaína, cada um pesando mais ou menos 1 quilo. E de novo, dentro do airbag, um sistema muito parecido com o que nós mostramos na última terça-feira, quando 2 homens foram presos com 10 quilos de pasta base de cocaína, também em tabletes. Desta vez, a apreensão foi menor, mas a mecânica do equipamento é bem mais complexa. O motorista foi preso. Rogério Santana estava não só transportando, mas também traficando. Rogério confessou para os policiais que tinha vendido uma parte da droga pouco antes de ser preso, quando passava aqui pelo Morumbi, na zona sul de São Paulo. Os policiais acreditam que o carro vinha sendo usado já há algum tempo para transportar armas e drogas entre São Paulo e algumas cidades do interior. Agora olha essa, uma idosa está presa há mais de uma semana por homicídio e ocultação de cadáver. O problema é que a justiça reconheceu que a mulher foi detida por engano, mas ela continua na cadeia. Claudete de Oliveira, de 66 anos, foi presa na semana passada no Rio, acusada de um homicídio que aconteceu há 20 anos em São Paulo. Mas, na verdade, a empregada foi confundida com uma outra mulher de mesmo nome e sobrenome, que também teve a identidade civil expedida em São Paulo.
Depois de reconhecer o erro, o Tribunal de Justiça de São Paulo expediu alvará de soltura há 4 dias em nome de Claudete. Mas até agora a doméstica continua presa aqui na cadeia pública de Benfica. Um funcionário da vara criminal enviou e-mail e tentou, sem sucesso, contato por telefone com a Secretaria de Administração Penitenciária do Rio. Infelizmente, por questões de burocracia do sistema, ainda não foi cumprido. A gente está sem dormir há 3 noites, sem dormir, recorrendo meios que a gente não tem, amigos estão nos ajudando, mas está difícil. 41 anos morando aqui no Rio de Janeiro, trabalhando como doméstica no Recreio dos Bandeirantes, nunca cometeu crime algum. Absurdo, né? E geralmente quem tem que ser preso não vai, né? Atenção, consumidores, os remédios vão ficar mais caros já a partir desse mês. Muita gente tem comprado mais para fazer estoque. Dona Irma já nem calcula mais o quanto gasta com toda essa quantidade de remédios para o filho. Eu mando pro meu filho, que ele mora lá em São Vicente. Você compra então, aqui para mandar lá? Para mandar, porque os remédios dele chegam na minha casa. Dias antes do reajuste, ela aproveitou para comprar mais remédios e economizar. Como já tem muitos produtos que tem, assim, leve 3 e pague 2, aí eu levo na quantidade maior, né? Dona Maria ficou sabendo do reajuste pelo atendente, mas não pôde comprar mais do que o marido com Alzheimer precisa todo mês. Se desse bem que a gente já comprava, prevenia, né, um pouco. Mas não, eu vim buscar e um não tem e os outros que eu peguei, o que eu posso levar. São cerca de 19 mil medicamentos sujeitos a reajuste. Só para você ter uma ideia, em 2016, o índice ficou em 12,5% acima da inflação por causa da alta do dólar e da energia elétrica. No ano passado, esse índice foi de 4,76%. Nesse ano, o índice deve ser ainda menor. De acordo com a Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa, será o menor aumento dos últimos 12 anos. A CEMED, que é o órgão que controla, regula o setor, ela não divulgou ainda, mas usando a fórmula que é conhecida, porque está estabelecida em lei, nós chegamos a um índice de 2,84, que é o limite máximo, e o limite mínimo de 2,09. No cálculo de reajuste, a inflação, produtividade, variações de custo como energia elétrica e concorrência são os fatores levados em consideração. A CEMED fiscaliza se há qualquer descumprimento dos valores estabelecidos. Se houver qualquer irregularidade, isso é levado à CEMED e a CEMED aplica a multa em quem foi o que cometeu esse tipo de irregularidade. E o dono de um laboratório foi preso após a constatação de diversas irregularidades no local. Agora a suspeita é que os laudos realizados pelo serviço estavam errados. Durante a inspeção, os policiais acharam mandioca e linguiça dentro da mesma geladeira que abrigava as amostras de sangue dos pacientes. Os equipamentos usados nas análises clínicas estavam quebrados e o absurdo continua. Dentre os materiais necessários para se chegar à conclusão do exame, reagentes e outros produtos vencidos, alguns desde 2002. E ele nos falou textualmente que o olho dele é melhor que os aparelhos. Ele tem 40 anos de experiência e que não necessitava daqueles aparelhos para identificar, fazer os exames. Quem chamou a polícia foram os agentes da vigilância sanitária. Eles já estavam monitorando o laboratório há cerca de 1 ano e meio. Segundo a polícia, a faxineira do lugar era também a responsável pela coleta. E os laudos eram dados sem nenhuma técnica. Ela furou o braço lá de um paciente lá 3, 4 vezes lá, a pessoa passou mal, foi embora sem coletar. O dono do laboratório, Selim Jorge, foi preso em flagrante e na saída da clínica disse que é inocente. Sou considerado profissional de qualidade. Segundo a Polícia Civil, no ano passado, o laboratório foi interditado pela Vigilância Sanitária pelo menos 4 vezes. O delegado disse que o dono conseguia reabrir porque tinha influências políticas. Aqui eram feitos por mês cerca de 700 laudos, 90% deles pagos pelo SUS. Agora a polícia suspeita que boa parte dos laudos dados pelo laboratório Previna esteja errada.
e orienta os pacientes. Eles têm que procurar o médico para refazer esses exames, porque eles não são confiáveis. Aliás, eles não são feitos, né? Brincar com a saúde pública, né? E um dos principais hospitais do interior do Paraná pode ser fechado por não conseguir pagar as dívidas. Milhares de pacientes podem ser prejudicados. Conforme o pedido feito à Justiça, a ordem de despejo tem prazo de 15 dias. O processo tramita na vara civil e coloca em risco o atendimento na região de fronteira com o Paraguai. Como que vai ficar o povo do SUS? Nosso povo brasileiro, mais uma vez, abandonado, com mais um hospital fechado? O Bom Jesus, na cidade de Toledo, é referência no atendimento pelo SUS a média e alta complexidade para 18 municípios do oeste do Paraná. E há muito tempo passa dificuldade. Há 2 anos, uma dívida milionária quase fechou o local. Protestos foram realizados em todo o estado e um aporte financeiro de R$6 milhões do Ministério da Saúde conseguiu manter a instituição funcionando. Mas agora, um novo problema ameaça fechar as portas do espaço. Segundo os donos do prédio onde funciona um dos principais hospitais do interior do estado, a dívida já ultrapassa R$740 mil, valor referente a pelo menos 17 meses de aluguel atrasado. Todo o processo é acompanhado de perto pelo Ministério Público. De acordo com a promotoria, uma reunião discutiu o assunto e o anúncio feito essa semana não pode colocar em risco a saúde de milhares de pessoas. Por se tratar de um hospital que atua na área de saúde pública, é interesse do próprio município de Toledo, assim como do estado do Paraná, da UESP e também da sociedade, ter conhecimento a respeito da existência dessa ação. Bom, ainda sobre saúde, você sabe a diferença entre cefaleia e enxaqueca? Esses tipos diferentes de dor de cabeça podem ser combatidos até com alimentação saudável. Veja quais são os alimentos proibidos. Depois de um dia corrido, Sâmia sempre tinha dor de cabeça. Essas dores eram pulsantes, bem fortes. Eu mal conseguia sair de casa, né? Eu tinha que ficar com a luz apagada. Para descobrir a melhor maneira de se tratar, é importante saber a diferença entre cefaleia, uma dor de cabeça mais comum, e a enxaqueca. A cefaleia é a dor nos 2 lados da cabeça. Normalmente surge depois de um dia estressante, por ter pulado alguma refeição ou por não ter dormido o suficiente. A dor não demora a passar. Já a enxaqueca é uma dor mais aguda, latejante em um dos lados da cabeça. Dependendo do grau, a pessoa enxerga luzes, pode ter náuseas e tontura. A dor tende a piorar em lugares com muita claridade ou barulhos altos. No consultório médico, Sâmia foi diagnosticada com enxaqueca. Parou de tomar analgésicos e mudou a alimentação e alguns hábitos. A minha alimentação, meu corpo, a minha dor de cabeça melhoraram, tipo assim, 80%. A medicina explica que certos alimentos agem como gatilho para a dor de cabeça. Quem sofre desse mal deve riscá-los do cardápio. São alimentos industrializados, geralmente, os temperos industrializados, os alimentos embutidos, defumados. Por quê? Porque na nossa cabeça nós temos receptores para a dor. E algumas dessas substâncias, elas podem estimular esses receptores e desencadear uma crise de dor de cabeça, uma crise de enxaqueca. A mudança de vida da Sâmia começou aqui, no carrinho de supermercado. Por isso nós viemos até um hortifruti de São Paulo para mostrar quais alimentos ela consumia antes, que pioravam as dores de cabeça, e quais ela consome agora. A atriz encheu 2 carrinhos, um só com os alimentos que consumia antigamente e o outro com o que passou a consumir depois da reeducação alimentar. Para avaliar se Sâmia realmente está seguindo à risca o que foi recomendado, a gente chamou uma nutricionista. Esse é o carrinho errado, logicamente. Então, assim, tem muito embutido, com muito sal, que isso piora a dor de cabeça. A cafeína, que também é presente nos refrigerantes, no chá preto, também piora a dor de cabeça. Bebida alcoólica, chocolate, então coisas muito doces e gordurosas que têm substâncias alergenas, todas essas coisas que estão aqui, com certeza influenciavam para piorar a sua dor de cabeça. Agora, nesse carrinho, ela já fez escolhas bem melhores.
Ainda tem uma escolha errada, que é o queijo. Então, assim, produtos que são derivados de leite integral, e no caso do queijo amarelo, que é muito gorduroso, tem substâncias alergênicas, então vai para esse carrinho, na verdade. Aqui a gente tem os folhosos, verde escuro, que são bons porque tem magnésio, e o magnésio ele relaxa a tensão, que é uma das, né, e alivia a ansiedade, que é uma das coisas que dá dor de cabeça. Tem o salmão, que tem muito ômega 3, que é uma substância anti-inflamatória. A cenoura, o gengibre, que são antioxidantes, né, que bloqueiam substâncias que trazem inflamação para o corpo. Carnes magras em geral, assim como a banana, tem o triptofano, que é responsável pelo aquele hormônio que a gente conhece, que é o hormônio do bem-estar, da felicidade. Então esse carrinho aqui, Samia, tá de parabéns. Bom, agora você vai conhecer o resultado de um estudo sobre mudanças climáticas que traz um alerta para o Brasil. É que espécies de plantas e animais podem ser prejudicados com isso. Philip Fernside, uma das principais referências mundiais em estudos climáticos, alerta. A Amazônia já está a 1,8 grau mais quente desde 2012. As previsões são para aumentar. Grandes cidades do mundo aumentam até 6, 8 graus. O cientista confirma um estudo em que pesquisadores examinaram o impacto das mudanças climáticas em quase 80 mil espécies de plantas e animais no mundo todo. Eles chegaram à conclusão de que se nada for feito para reduzir os gases que geram efeito estufa, a temperatura global deve aumentar 4,5 graus. E aí, a Amazônia pode perder 69% das espécies de plantas até 2080. E os animais que dependem delas seriam afetados. As plantas, elas constituem a base da estrutura da floresta e elas que garantem o funcionamento da floresta junto com os animais e todos os outros organismos. Inclusive, um animal bem típico da região já está ameaçado de extinção. É o calango da Amazônia. Estudos feitos com base em mudanças climáticas mostram que esse réptil pode nem chegar a 2080. Para os especialistas, como os gases já lançados vão continuar a aquecer o planeta, é preciso prever outras medidas de proteção. Seria preciso restaurar os habitats e criar corredores biológicos para as espécies se deslocarem. A gente precisa refletir sobre as nossas ações. A gente precisa refletir de que forma a gente pode colaborar para isso. Não apenas enquanto indivíduo, mas enquanto sociedade, enquanto empresa, enquanto organização. Qual a colaboração de cada um nesse processo de transformação que o planeta está passando? E uma pesquisa revelou que mais de 104 milhões de brasileiros devem gastar com ovos de chocolate nessa Páscoa. Mas os preços são considerados assustadores nos supermercados. Kelly levou as 2 filhas para ajudar a escolher os ovos de chocolate. Uma tradição que vem acompanhando as gerações na família. Todo ano a gente compra, né? Geralmente nós que temos crianças, as mães sempre compram um ovo de chocolate. Pesquisa divulgada pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas e SPC Brasil apontou que o brasileiro pretende gastar em média R$ 135 com ovos de chocolate. 6 em cada 10 brasileiros vão comprar ovos para as crianças, maridos, esposas ou amigos. Mas todo esse movimento tem causado pelo menos uma preocupação no mercado. A pesquisa apontou que 7% dos consumidores que foram às compras no ano passado não conseguiram quitar as dívidas e estão com o nome sujo na praça. E tem mais, viu? 33% dos clientes que vão presentear este ano tem pelo menos uma conta em atraso. Provavelmente vai deixar para comprar semana que vem ou não comprar, né? Depende dos preços. Por enquanto, os preços têm afastado os consumidores das prateleiras. E de repente agora na proposta do comércio você paga chocolate como se fosse ouro, né? No ano passado, 56% dos consumidores achavam os ovos caros. Este ano caiu para 41%. Mas ainda tem gente preferindo esperar a data passar. Depois que acaba a Páscoa vai para metade do preço, né? Aí eu falo, cara, vamos esperar um pouquinho.
estratégia para economizar, né? Bom, a investigação sobre o apagão que atingiu o norte e nordeste deve durar pelo menos mais 10 dias. Muitos brasileiros ainda contabilizam prejuízos. As quase 5 horas sem energia fizeram este criador de tilápias de Aquirás, no Ceará, perder 25 toneladas de peixe. Com o apagão, as máquinas que oxigenavam a água e mantinham os animais vivos pararam de funcionar. O prejuízo foi de R$150 mil. Eu ativei as bombas auxiliares, não teve mais como reverter, o peixe começou a subir. No Recife, mais de R$10 mil em carnes foram perdidos neste açougue. Porque a câmara de refrigerar e a câmara de congelar, elas desligam. Aí ficou horas desligada e isso aí descongela e sai dos padrões. O apagão começou na subestação do Xingu, no Pará. Segundo o operador nacional do sistema, a falha foi num disjuntor que recebe energia das linhas de transmissão da usina de Belo Monte. Pode ter sido por sobrecarga. Para não acontecer um problema pior, ele desligou e fez exatamente o que ele deveria fazer. Ele foi projetado para isso, para proteger o sistema. A Prefeitura de Campinas anunciou 15 novas ambulâncias para o serviço de atendimento móvel de urgência. O repórter Vinícius Boer tem mais informações. Vinícius, já tem data para que os veículos comecem a funcionar para a população? A previsão é que 10 veículos comecem a operar em 5 dias e outros 5 veículos em até 10 dias no máximo, totalizando 15 novas ambulâncias. O contrato emergencial para a locação das 15 novas ambulâncias para o SAMU foi anunciado hoje pelo prefeito Jonas Donizete. Os custos da administração municipal devem ser de R$1 milhão por 6 meses, mas ainda assim é visto como uma economia, já que no ano passado foram gastos mais de R$3 milhões só com a manutenção dos veículos. A meta é minimizar problemas no serviço, já que no início do ano o tempo de espera para o atendimento chegava a 5 horas. Nós, é claro, vamos continuar acompanhando. Obrigada pelas informações, Vinícius. Daqui a pouco mais notícias aqui no RF com você. E já comentou nas nossas redes sociais, ainda não está perdendo tempo, estamos no Facebook. Entra lá para curtir nossa página /Rede Família Oficial, basta dar um like, dando like, todo dia tem postagem nova. Você pode compartilhar, curtir, comentar, fazer o que você bem entender, viu? Estamos no Instagram também, uma rede social que eu tanto amo, @canal Rede Família. Entra lá, começa a nos seguir. E se você for postar qualquer conteúdo aqui, assistindo o RF com você, não esquece da nossa hashtag. Foi criada pra você, hashtag RF com você, desse jeitinho que escreve, ok? WhatsApp na tela também, para você mandar sua selfie bem bonita. Já estou recebendo aqui várias fotos. Nunca esqueça de mandar o seu nome e a cidade, viu? No final do programa, vou mostrar aqui a sua participação. Bom, e vamos falar agora sobre o assunto do dia, né? Já está aqui, vou receber o advogado Giovanni Ítalo de Oliveira. Ele vem de Campinas. Seja muito bem-vindo. Obrigado, querido. Tudo bem, doutor? Tudo bom, e você? Tudo jóia. É um prazer estar com você aqui. Prazer é nosso, aqui de toda a produção e equipe. Bom, viemos aqui para falar hoje, sexta-feira, muita gente se programa para sair no final de semana, jantar fora, num restaurante, numa lanchonete. E tem a questão da taxa de serviço, a famosa gorjeta. Você aí de casa paga? Você presta atenção aí na conta quando chega na mesa para pagar? Bom, eu sempre fico atenta, viu, doutor? Tem que ficar, né? Tem, bastante, sempre. Como consumidor tem que ficar. Aí vem o questionamento, doutor. Primeira coisa, o cliente é obrigado a pagar ou não? Não, o cliente nunca é obrigado a pagar. Essa cobrança não é compulsória, tá? Na verdade, existe uma cultura já que nós adaptamos de outros países no sentido de se pagar isso, em outros países são obrigatórios, como nos Estados Unidos, por exemplo, é obrigatório essa taxa de serviço, mas no Brasil não é. A gente acabou adotando isso e, na verdade, a gente só paga realmente se estiver contente, satisfeito com o serviço. É, porque acontece isso, de repente você vai num local, você acha que não é bem atendido, demora para chegar a comida, o prato, né? Daí você fala, poxa, não vou pagar os 10% porque esse local não merece. É dessa forma mesmo que funciona, né? É exatamente assim. Na verdade, o objetivo da questão da taxa de serviço é você presentear, é você reconhecer o trabalho do prestador de serviço, especificamente o garçom, o cominho, o próprio chefe, o cozinheiro e etc. Esses valores não devem ir para casa especificamente, devem ir diretamente àqueles prestadores de serviço que te atenderam.
Sim, mas a partir do ano passado, na verdade, né, já está completando aí quase um ano, uma lei mudou, né? Continua dessa forma, o cliente paga se quiser ou não, mas mudou a forma de ser contabilizado esse dinheiro, né? Exatamente, porque, na verdade, a maioria dos empresários do ramo de bares, restaurantes, hotéis e similares, na verdade, inclusive nos hotéis, quando a gente faz a reserva, já cobram 10%, né? Sim. Até, inclusive, da própria hospedagem. Que não é o objetivo. Dá para falar, não, eu não quero pagar? Claro, com certeza absoluta. Você Olha, não é obrigado a pagar sabia, realmente. Na verdade. Quando você vai reservar, então, você fala, pode tirar. Depois, se você ficar satisfeito, então, com a hospedagem, aí você inclui. Exatamente. Aí você pode incluir. Não se negar a pagar, mas você nem foi ainda usufruir, né? Com certeza. E na reserva você já paga os 10% lá. Então, na verdade, essa questão hoje da contabilidade não é bem assim, porque esse pagamento, como os empresários do ramo, como eu dizer para você, eles não sabiam a origem, na verdade, o próprio fim e o objetivo desses valores, eles não tinham conhecimento se podem ou não podem colocar isso em folha de pagamento. Onde isso vai incidir? Se a própria tributação dele vai se entender como uma tributação, como uma renda oferida pela própria empresa ou não. Então, o que acontecia? Esses pagamentos eram feitos no ócio, era sempre feito o chamado por fora, para que eles não corressem esse risco de tributação ou demais encargos que venham entenderem que isso é faturamento, quando na verdade não é, já que essa verba é destinada aos prestadores de serviços, aos colaboradores e funcionários, então isso não se trata de faturamento. E na prática, antes também não sabia se o dinheiro ia realmente para o funcionário, né? Essa é uma grande questão, né? A gente não pode nivelar por baixo, né? É impossível ficar anotando, né? Ah, esse cliente deu os 10%, esse outro não deu, né? Tantos clientes que passam ali por dia, é impossível, né? Existem duas questões um pouquinho diferenciadas. Os 10%, aspas, chamados compulsórios, são aqueles que já vêm inseridos na nota de serviço, onde se coloca os 10% e você, tanto passando o teu cartão, quanto pagamento em cheque, etc., você faz esse pagamento junto com a conta. E existe a caixinha espontânea também, porque muitas vezes você é tão bem atendido que além dos 10% você faz questão de dar aquele troquinho, aquele restinho do teu pagamento para o próprio garçom que te atendeu. Isso como pode. Retribuição. Isso também pode, né? Mas hoje a lei ela veio dizer exatamente isso. Esses valores recebidos a título de caixinha e a título de gorjeta, eles devem necessariamente ser contabilizados. Os valores que vêm na nota de serviço, nós sabemos que todo sistema tem como controlar isso, né? Qualquer tipo de sistema hoje, operacional de um restaurante, de hotel, alguma coisa... Fica identificado, né? Fica identificado esses valores e dá para você diferenciá-los do seu faturamento ou não. A caixinha já é um pouco mais diferente, né? Um pouco mais difícil de se fazer isso porque ela paga diretamente ao funcionário, diretamente ao garçom. Então, a forma de contabilizar hoje, o que se disse a lei é isso. Então, vamos colocar tudo por dentro, vamos contabilizar, vamos colocar no olerite do empregado esses valores que ele tem direito de receber e o quanto ele recebeu. Ou seja, está na carteira de trabalho também no olerite. Obrigatoriamente tem que ir para a carteira de trabalho. O valor que ele recebe a título de salário fixo, via de regra o piso da categoria, acrescido, então, da taxa de serviços. Para o empregador, isso traz benefícios? O que eu entendo, na verdade, é assim, não é... Ele deixa de pagar o imposto que antes ele pagava sobre aquele Essa discussão ainda existe. Taxa? Essa discussão ainda existe. Por quê? Porque as fontes arrecadadoras, né, o governo federal, municipal, estadual, eles ainda querem entender que esses valores se tratam de faturamento da empresa. Então há uma grande discussão se a empresa vai tributar ou não aquilo entrando pelo caixa dela, passando pelo caixa dela. E obviamente esses órgãos arrecadadores eles querem receber. Eu entendo que não, e a grande maioria entende como eu, porque por não se tratar de faturamento da empresa, se eu não tenho aqui o fato gerador do imposto, então eu não tenho que pagar imposto sobre ele. Então, entendendo-se como eu entendo, não há nenhum ônus para a empresa. Até porque com essa regulamentação, com a regularização dos 10%, ela pode, no caso, por exemplo, das empresas que estão enquadradas no Simples, ela pode reter 20% e aquelas que não estão enquadradas no Simples podem reter até 33%. Para que essa retenção? Essa retenção ela nasce exatamente para que a empresa possa pegar esse valor e não ficar para ela, mas ela repassar a título de férias, 13º, fundos de garantia e eventuais outros encargos que se tenham disso, não tributos. E se sobrar desses valores, ela deve necessariamente redistribuir aos empregados. Então, para a empresa em si, não há nenhum acréscimo, não há nenhum ônus nesse sentido com relação à nova lei. Para o funcionário, ele que paga a tributação, então. Para o funcionário, ele vai ter a retenção de previdência, mas na mesma discussão, né? Mas aí, por se entender, se ele quiser entender que não é tributo, ou seja, que não é faturamento, a previdência social não deve ser paga.
Mas com relação ao imposto de renda, sim. Né? Se ele entrar em razão desse recebimento numa alíquota que você deve efetivamente pagar o imposto de renda, ele vai ter retenção na fonte. E muita gente pode cair na receita esse ano, né? Porque começou a valer o ano passado. Começou a valer Nesse ano vai ter que declarar, então. A partir do momento que já começaram a entrar esses valores, se ele estiver dentro da alíquota de recolhimento, ainda que seja de 15%, ele já deve declarar. E isso se a empresa não reteve na fonte, né? Se ela reteve na fonte, na declaração dele, ele declara apenas a retenção já ocorrida na fonte a partir do ano passado, e se tiver eventualmente direito à restituição, ele vai ter E também. qual a dica, então, para os funcionários que trabalham, que recebem essa gorjeta aí agora, no momento de prestar as contas para o Leão? Na verdade, é você mudar de hábito, né? Porque o que acontecia antigamente, como esse pagamento era feito no ócio, dependia tão somente apenas do contribuinte, então o garçom, de ele declarar a existência desses valores ou não, né? Embora saibamos que obrigatoriamente ele devesse declarar, mas a regra não é essa, a regra é que não se declarava. Então ele vai ter que mudar de hábitos a partir de agora, né? E começar a ver quais são os valores que ele tem direito de eventualmente ter uma restituição, guardar os documentos necessários para se obter essa restituição, como escola de criança, médico, dentista, algumas coisas nesse sentido, para que na hora que ele declarar realmente todos aqueles valores que entrou, se tiver direito à restituição, tem, e se não tiver, não venha cair na malha fina, né? Com certeza, doutor. Chegou uma pergunta aqui de Campinas, inclusive, falando sobre cartão de crédito. Todo estabelecimento ou restaurante deve ter obrigatoriamente a maquininha para cartão de débito ou crédito? Na verdade, essa pergunta ela foge um pouquinho ao assunto, mas em si, a empresa não é obrigada tanto a aceitar cheques como não é obrigada a aceitar cartão de crédito e débito, né? Hoje a gente sabe que a grande maioria das entradas são através de cartão de crédito ou débito, raramente se paga em dinheiro. O cheque já me parece já um pouco abolido já pelos próprios estabelecimentos realmente, em razão dos problemas que tem, em razão da dificuldade de compensação e etc. Mas obrigatoriamente eles não precisam ter. O que se deve, em razão do Código de Defesa do Consumidor, é que isso fique bem claro dentro da empresa. Não aceitamos cheques, não aceitamos cartões. Né? E para não chegar lá, almoçar, jantar e depois, poxa, eu não tenho como pagar, isso né? acontece com o cheque, né? A mesma coisa. Se você não tiver realmente em um lugar bem exposto, bem visível, que você não aceita cheque no estabelecimento, você obrigatoriamente deve receber o título cheque na hora do pagamento. Você não pode se negar o recebimento. Com o mundo moderno, na verdade, nós discutimos aqui essa semana passada, sobre documentos virtuais, digitais. Tudo está ficando digital, né, doutor? Com certeza. Se você abrir a carteira da Marielle, você não encontra dinheiro. É só cartão. Então, assim, eu procuro realmente estabelecimentos que tenham a tal da maquininha, porque senão eu não compro realmente, por segurança principalmente, e a facilidade, não ter que ir no banco sacar toda hora o dinheiro, que é perigoso também, né? Com certeza. Hoje a gente não pode mais andar com dinheiro, infelizmente, né? Com certeza. Doutor, falando um pouquinho de final de semana também, sobre regras aí, mudanças para consumidores, balada. Os jovens vão gostar que eu toque nesse assunto. Geralmente, homem paga mais caro em balada, você sabia? Já, eu até vou um pouquinho pra balada ainda, embora já velho, mas eu vou. Ainda vai? Com certeza. Acaba pagando, de repente, o dobro ou o triplo, não é mesmo? Muitas vezes sim, ou às vezes muito mais. Às vezes a mulher ela é beneficiada até com a entrada free, né? É estratégia da casa, né? Exatamente. O que eles fazem? Colocam VIP pra mulherada, né? Lota a casa de mulher e os homens acabam pagando por elas. Com certeza. O ano passado, uma nova lei trouxe isso à tona. Deixar a entrada igualada, tanto para homens, tanto para mulheres. Será que funciona? A prática... Justamente para não ter essa discriminação, né? A questão da discriminação, ela vem desde a Constituição de 88, principalmente quando no artigo 5º da Constituição se prevê que todos são iguais perante a lei, sem distinção de sexo, cor, raça, credo e etc. Então, na verdade, esse é o próprio princípio que hoje vem reger essa situação de cobranças diferenciadas ou não em determinados estabelecimentos. Então, por esse próprio princípio da Constituição, já não se poderia ter uma cobrança diferenciada para homem ou para mulher, né?
Então, diante disso, algumas pessoas já questionando e até mesmo procurando os caminhos da justiça, vieram... Os baladeiros de plantão, né? Acontece, realmente. Nós temos um caso recente aí de um estudante de direito que entrou com uma ação nesse sentido, para que ele tenha uma liminar na mão e onde ele chega ele vai pagar o mais barato, já que há o mais barato ele vai exibir. Na verdade, não precisaria nem disso. Na verdade, a lei já prevê que não pode haver esse tipo de diferenciação. Então, se a mulher paga X, o homem vai pagar X também. Mas a gente sabe que na prática não funciona dessa forma, né? Daí, como fazer? Como se defender no momento? Existe uma nota esclarecedora da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, vinculada ao Ministério da Justiça diretamente, que há algum tempo atrás ela esclareceu os estabelecimentos e enviou às entidades de classe, as entidades representativas de hotéis, bares, restaurantes, boates, etc., que se enquadram no mesmo segmento, no sentido de que elas não fizessem essa cobrança, né? Indicassem aos seus associados e afiliados que não fizessem essa cobrança diferenciada, sob pena de se comunicar aos órgãos fiscalizadores, e aí sim a sua pergunta, para que eles sejam devidamente autuados em razão disso. Então, se o consumidor se sentir lesado, imediatamente ele deve comunicar aos órgãos de defesa do consumidor para que eles fiscalizem o estabelecimento e lá sejam aplicadas as penas necessárias. Uma sugestão, andar com print da regulamentação, um papel, né? Chega na balada, viu que o preço é diferente, por que não, né? Argumentar dessa forma. Na verdade, ninguém pode alegar o desconhecimento do direito, né? Mas, infelizmente, a gente deve. É uma forma de você falar, olha, se você não sabe, está aqui. Você quer que realmente eu tome uma providência, ou vamos nos igualar, ou vamos fazer o que a lei determina, né? Mas, realmente, se você tiver um print, para quem diga, nunca vi isso, então veja. Pronto, está esclarecido. Ainda falando sobre casas noturnas e fugindo um pouco do assunto inicial, que era sobre gorjeta, doutor, só gostaria de falar outra coisa aqui, que recentemente a gente até discutiu aqui em São Paulo, uma casa noturna, assim, super conhecida, ela privilegiava as pessoas bonitas a entrarem. Eu não sei se você ficou sabendo desse caso, né? Se eles notavam que a pessoa não estava bem vestida, isso era um padrão que eles colocavam, né? Eles chegavam a barrar, dizendo a casa está cheia, a lotação, não dá para você entrar, até que uma pessoa, um funcionário, inclusive, fez a denúncia. Isso aí também cabe aí um direito do consumidor, né? Não só do consumidor, como um ato discriminatório, cabe, na verdade, um processo criminal e uma ação reparadora pelos danos morais sofridos por aquela situação. Na verdade, se não me engano, eu até vendo essas reportagens, barraram uma gordinha mal vestida, né? Foi. E imediatamente, a título de esclarecimento, se determinou que uma moça bonita, esbelta, entrasse e ela foi imediatamente colocada para o interior da casa. E um moço negro também. A mesma situação. Então, gera-se, né, essa discriminação, seja por raça, cor, credo ou aparência física, ela é alvo, ela pode ser imediatamente comunicada às autoridades policiais e sendo tomadas medidas criminais cabíveis. Contra a casa, com relação aos códigos de defesa do consumidor, não há dúvida se discriminou, não tem o que falar. Sim. E também as ações por reparação de danos morais. Temos que estar atentos sempre a essas novas regras, né? Aos nossos benefícios e direitos, né? Para poder, na hora ali, fazer cumpri-los, né, doutor? Com certeza. Muita gente conhece e não faz, né? Bastante. Não denuncia, por exemplo. Não, às vezes, principalmente... Deixa passar em branco. Ele vai demorar na delegacia, eu vou chegar lá, vou tomar um chá de banco, assim, né? Vou ter que procurar um advogado, ele custa, né? Na verdade, não é nada disso. Você chegou na delegacia, obviamente, se houver uma fila, você tem que aguardar a tua vez. Obviamente, se você precisar de um advogado, o Estado e a própria OAB fornece advogado sem custo para você, se você não tiver condições de subsidiar. Mas o que você deve fazer é valer seu direito. Isso é muito, muito interessante, porque enquanto você não fizer valer seu direito, a prática vai continuar. Com certeza. E daí vamos levando o Brasil como está ocorrendo, né? Exatamente. Tudo com um jeitinho brasileiro. Doutor, daqui a pouco a gente conversa mais sobre esses assuntos. Tá bom. Ok? Bom, gente, daqui a pouco eu vou mostrar aqui no RF com você todos os segredos do chocolate. Olha só. Eles estão aqui todos prontos na caixa para serem entregues, né? Mas você aí em casa sabe como é feito o chocolate? O ao leite? O amargo? O branco? Eu vou contar tudo para vocês hoje no RF com você.
Olha, não é fábrica de chocolate jamais, é fábrica dos sonhos, viu? E o tema de hoje, o final de semana chegou, né? Muita gente sai aí pra comer fora de casa, restaurante, lanchonete. Aí chega na hora de pagar a conta, o que acontece? Temos que pagar o 10%, os 10%. Temos não é obrigatório, né, doutor Giovanni? Não é obrigatório. Não é? Não. A pessoa escolhe aí, poxa, tô satisfeita, então vou pagar. Não tô satisfeita, não pago. Exatamente assim, o atendimento foi bom, foi a contento, você acha que o funcionário merece, mas tá aqui até uma dica que eu vou dizer, achou que o funcionário merece, deve pagar sim. Mas eu acho que é uma dica, seja para os empregados, né? E principalmente em razão de, não vou nivelar por baixo em hipótese alguma, de que muitos empregadores não repassam esses 10%. Essa é a grande verdade. Muitos empregadores, e embora seja uma minoria, mas eu conheço inclusive de grandes redes, inclusive que não repassam esses valores, tá certo? Então seria muito interessante que se perguntasse ao garçom na hora do pagamento de 10%, se efetivamente ele tem o repasse dessa verba. Se não tiver, ainda que você tenha sido muito bem atendido. Como não é para ele, é para casa, não paga, né? Porque você já está pagando ali, né? Você já está pagando o seu consumo, bebida, já está pagando o lucro da casa, etc. E não vai ter que pagar uma verba que efetivamente não pertence à casa e que ela simplesmente não repassa ao empregado. Bom, gente, mas teve mudança na lei desde o ano passado, né? E essa mudança é a seguinte: antes, o garçom, por exemplo, recebia essa gorjeta aí por fora. Agora não é mais assim. Esse valor é embutido no olerite, né, doutor? Exatamente. A empresa deve, ela dentro de alguns padrões, né, normalmente estabelecidos pelos sindicatos de classe, para efeitos de distribuição daquela verba, ela deve colocar no seu faturamento, na relação de entrada desses valores e fazer o repasse como determinado pelas convenções coletivas e ser colocado isso determinado, que se coloque dentro do olerite do empregado. Doutor, temos uma pergunta aqui de Limeira, minha conterrânea, Amanda. O restaurante pode cobrar mais que 10%? Como nós falamos, na verdade não pode nem cobrar os 10%, né? É uma sugestão, essa cobrança jamais é obrigatória, mas mais do que 10% realmente seria usura, né? Seria realmente cobrar demais o consumidor. Eu indicaria que nem voltasse essa casa e cobra mais do que 10%, né? Não é? E tem mais uma pergunta. Como fica a situação das gorjetas pagas no cartão de crédito ou débito, junto com a conta? Quando você paga no cartão de crédito ou débito, na verdade há uma taxa, e essa taxa ela varia, né, de acordo com as operadoras, de acordo com o seu relacionamento com o banco. Ela pode ir de 1% a 8% às vezes no próprio crédito. Esses valores, como realmente não se trata de faturamento e vai ser descontado da própria verba do empregado, eles devem ser abatidos exatamente daquela verba que vai ser repassada ao empregado e se repassar apenas, tão somente, aquele crédito efetivamente ocorrido dentro daquela conta específica. Doutor, uma dúvida, se o cliente na hora optar então por tirar, ele vai pagar no cartão, tira os 10% da conta, eu quero dar em dinheiro para você, pode fazer isso? Pode, sem nenhum problema. Seria a tal da caixinha mesmo? Seria a caixinha. Ok. Doutor, temos mais uma pergunta, fugindo agora do assunto. Posso fugir? Por favor. As pessoas aproveitam quando tem advogado aqui para esclarecer todas as dúvidas, viu? É sobre pedágio. Deixa eu achar aqui, ó. Rogério Germano, ele é o Rogério, ele é de Mata de São João, Bahia. As concessionárias de pedágio se recusam a emitir o cupom fiscal, acho que lá na cidade dele, nas estradas da Bahia. O que fazer nessa situação? Olha, na verdade, qualquer tipo de espécie de produtos ou serviços que você efetivamente esteja recebendo os produtos ou recebendo os serviços, você pagando por eles, você tem por direito de receber os cupons fiscais respectivos. Realmente é uma prática muito grande, não sei se necessariamente para você sonegar esses valores ou alguma coisa nesse sentido, mas é uma prática das operadoras concessionárias de pedágio de não emitirem o cupom fiscal. A emissão, em termos de tempo de emissão, é o mesmo tempo de emissão daquele recibinho simples que se dá. Então, o consumidor deve sim exigir a emissão do cupom fiscal e se não houver essa contrapartida, que é a própria obrigação da operadora, efetivamente não se deve pagar. E para você também evitar, infelizmente existe o contra, né? Evitar que simplesmente se declarem que você se evadiu do pedágio sem pagar, etc. É bom que você tome a providência de qualquer... Tem a prova, alguma coisa, né? Prova, vídeo, ainda um que você áudio. tenha um vídeo, um áudio, olha, não estou pagando por essa situação, para você poder se defender.
Mas o correto realmente seria que naquele mesmo momento você já comunique o órgão fiscalizador, né? Quer seja o PROCON, quer seja o próprio ICMS, quer seja qualquer outro órgão arrecadador e também a polícia, né? Para você evitar qualquer dor de cabeça. Com certeza. Voltando então à gorjeta, mais uma pergunta. O Lucas, de Minas Gerais, a gorjeta deverá ser rateada entre todos os funcionários do restaurante? Todos, sem exceção, né? Inclusive, existem aqueles que têm um valor, uma remuneração maior, no caso o chefe, o gerente, o maître, né? E aí a gente vai chegando no menor, que é o cumim, efetivamente, ou a saladeira, etc. De forma igual? Não, de forma igual não. Os sindicatos de classe, efetivamente, há uma forma de distribuição na qual você, proporcionalmente, você faz essa distribuição a cada empregado. Então, é uma regra de 3, né? Mas elas vêm estabelecidas na convenção coletiva de categoria ou eventuais acordos individuais entre empresa e sindicato de classe. Mas a distribuição, ela não é igual realmente para todos, ela é proporcional. Ou seja, quem ganha mais recebe mais dos 10%, quem ganha menos recebe um pouco menos dos 10%. Achei desleal isso, viu? Não é meio justo, né? Não é? Não. Doutor, então quem está nos assistindo, nos acompanhando aqui, de repente precisa aí de uma ajuda jurídica, não tem dinheiro, o que essa pessoa faz? A pessoa pode procurar, se na sua cidade, via de regra, há uma subseção da OAB, né? E também há a Procuradoria do Estado. Essas não tem em todas as cidades a Procuradoria do Estado. Mas a subseção da OAB sempre tem. Deve procurar a OAB diretamente dizendo que você não tem condições de advogado, você vai assinar alguns documentos, fazer algumas declarações e a OAB vai indicar um advogado para te assistir naquela causa que você precisa. Bacana, muito obrigada pela presença, pela discussão desse assunto. Seja sempre bem-vindo aqui no RF com você. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês. Uma ótima tarde. Para você também. Chegou, né? Já sabe o que vai fazer? Ainda não? Então veja só as dicas que Larissa e Sael trazem em nossa agenda cultural. E a sexta-feira já começa animada para os paulistas. Hoje tem turma em Riolândia, São Paulo. Sexta-feira é dia de curtir o melhor do sertanejo com Fernando e Sorocaba. A dupla se apresenta logo mais no recinto Salomão Ribeiro de Mendonça e promete levantar a galera com mais um grande show. E no sábado, os cariocas vão poder relembrar grandes músicas com Paralamas do Sucesso. A banda de rock, formada em 1983, coleciona sucessos. E neste show promete fazer uma viagem no tempo e relembrar com os fãs cada um deles. O show está marcado para começar às 22 horas e será na Ainda no Rio de Janeiro, outra opção para os cariocas. São Paulo recebe uma atração internacional. A norte-americana Lana Del Rey, a cantora e compositora, fez Beijo, Larissa. E bora curtir o final de semana, né? Bom, daqui a pouco você vai ver aqui no programa RF com você a minha visita a uma fábrica incrível de chocolates. Tem curiosidade para saber como tudo é feito? Você tem? Tem essa curiosidade? Então, foi encontrado em Brasília. Próximo ao local será construído um condomínio.
A descoberta na capital federal chamou a atenção de pesquisadores, professores e estudantes da UNB, a Universidade de Brasília. Ferramentas pré-históricas, encontradas bem perto da cidade. Esses povos vieram para cá, quem que eram, os movimentos migratórios da América do Sul para essa região, como que foi ocupado o Planalto Central. O sítio arqueológico foi descoberto em uma área a 20 minutos do centro de Brasília, durante os estudos em um terreno que vai receber um condomínio particular. Para chegar até o local, só com equipamentos de segurança. É obrigatório o uso de capacete e de perneiras para evitar possíveis picadas de cobra. E esse cenário não deve mudar. A área vai ser preservada. Todas as ferramentas encontradas aqui vão passar ainda por uma análise de laboratório para identificar exatamente quando foram produzidas. O que já se sabe é que são do período pré-histórico, entre 6.000 e 11.000 anos atrás, e pertenciam a uma sociedade que vivia da caça e da coleta. O arqueólogo responsável pela descoberta chegou a essa conclusão pelo modo que as ferramentas foram feitas. Esse estilo de fabricação, assim como atualmente, se formos comparar os celulares da década de 2000, de 80 e dos anos posteriores, eles têm tecnologias e formas diferentes. É tudo celular, mas no entanto as formas de fabricação, a tendência de fabricação, ela é muito característica em determinado período. Quando o trabalho for concluído, nas próximas semanas, as peças vão para o Museu de Geociências da UNB. Esse material, que é bem curado e tombado junto ao Museu de Geociências, ele vai servir de base para futuras pesquisas, dissertações de mestrado, teses de doutorado, que vão apontar detalhes sobre a origem do homem americano e como foi a ocupação desse vasto território sul-americano antes da chegada dos europeus nesse continente, Bom, você já ouviu falar em empresas unicórnios? São empresas que em pouco tempo chegam a valer mais de $1 bilhão. E 3 negócios brasileiros atingiram esse patamar, viu? O que faz uma boa ideia valer mais de $1 bilhão, o equivalente a mais de 3 bilhões e 300 milhões de reais? Tem que ter um mercado grande e representativo, tem que solucionar um problema real da sociedade, ou seja, algum problema que não esteja resolvido ou não esteja bem resolvido e que eles propõem fazer de uma forma tão melhor que ele captura esse valor. No Brasil, até agora, existem 3 grandes iniciativas que alcançaram $1 bilhão de valor de mercado. No mundo inteiro, 230. O conceito geralmente é um só. Empresas que nasceram até numa garagem, por exemplo, em pouco tempo atingiram o patamar de bilionárias. Isso é tão improvável que essas companhias são apelidadas no mundo corporativo de unicórnios, os animais mitológicos que viraram moda. Unicórnios são essas startups que alcançam o valor de mercado de $1 bilhão ou mais. Esse valor é dado pelo mercado, ou seja, quem fala quanto vale essa empresa é um novo investidor que aporta capital pagando esse valuation, esse valor de mercado, ou, por exemplo, a captação pública, como as empresas que vão na bolsa buscar recursos, e com isso a gente consegue verificar o valuation dessas empresas de forma transparente, porque é público. Apesar de colorida e cheia de brincadeiras, esta é uma das empresas mais promissoras do país. Entrou para o hall mais seleto das companhias de tecnologia do mundo. Depois de 5 anos no mercado, o faturamento chegou a quase 237 milhões de reais em um semestre. Para se ter uma ideia de como o negócio cresceu rapidamente, em 2016, a receita era de 177 milhões de reais, quase 50% abaixo do que nos 6 meses seguintes. A empresa é de cartão de crédito sem anuidade. O diferencial é que o cadastro é feito de forma digital num aplicativo para celular. Eu tive uma experiência muito ruim abrindo uma conta bancária. Durei mais de 7 meses tentando indo lá, agência, falando com o gerente. E eu via muitas pessoas também pouco satisfeitas. Então comecei a pensar, por que não existem mais alternativas? Davi conseguiu fundos no mercado externo com uma empresa onde havia trabalhado. Os negócios cresceram e hoje reúnem 950 funcionários. Nosso objetivo, a longo prazo, sempre tem sido conseguir criar uma plataforma de serviços financeiros completa, onde nossos consumidores consigam ter tudo. As outras 2 companhias brasileiras que foram consideradas unicórnios são de transporte e pagamentos virtuais.
Para quem quer se mirar nelas, a boa notícia é que existem empresas especializadas em acelerar o crescimento das startups, negócios com grande potencial que geralmente envolvem inovação tecnológica. Não parece, mas só nestas mesas estão em crescimento 10 empresas ao mesmo tempo. Uma aceleradora, ela busca times formados com potencial de resolver grandes problemas da sociedade. O nosso foco de busca, por exemplo, é 90% voltado para as pessoas e 10% a gente analisa o negócio. Até o mercado de trabalho se adapta a esse estilo recente de fazer negócio. Lilian era funcionária havia 9 anos do RH de um banco. Ao ser contratada pela empresa de aplicativos, que também atua no setor financeiro, ficou surpresa com a nova realidade e gostou do que viu. E o que me encanta muito é que um ambiente como esse, assim, que é cheio de flexibilidade, cheio de coisas legais que a gente tem aqui, mas o trabalho é levado muito a sério. Bom, e agora tem a última reportagem da nossa série especial sobre Páscoa. Que delícia, né? Eu fui conhecer uma fábrica de chocolates e você vai conhecer comigo agora todos os segredos da produção dos ovos. Chocolate, uma paixão universal. Tem para todos os gostos. Ao leite, branco, amargo. Mas qual será o preferido, hein? Eu prefiro ao leite, com certeza. Porque derrete, né? Tem aquela consistência, aquele sabor docinho, né? Que conquista qualquer um. Eu sou chocolatra, eu como todo tipo de chocolate, então sendo chocolate já tá ótimo. Gosta do ao leite também? Gosto, adoro, muito bom. E se o ao leite é o preferido, vamos descobrir como ele é feito. Bom, aqui estou preparada para conhecer a fábrica de chocolate. Ai, esse cheirinho, viu, gente? É de dar água na boca. E vamos falar então com o Luiz. Luiz, fábrica de chocolate. Acho que todo mundo tem curiosidade de conhecer, né? Com certeza. A fábrica de chocolate, ela sempre é muito atrativa, né? Até pelo próprio produto em si. Então, aqui nós fabricamos um chocolate fino, um chocolate que se compara aos melhores do mundo. A fórmula foi criada por quem, hein? Eu criei uma fórmula realmente de um produto comparado a uns produtos europeus. Nós mantemos algum sigilo, né, de algumas coisas, mas o básico mesmo, que é o chocolate ao leite, que é o que mais vendem. Ele tem o leite, que é o principal produto, né? O leite, o chocolate em si, o açúcar, então esse é o básico, né? Mas existe, é claro, algum segredo que a gente não revela relacionado à formulação. Né? Não dá para revelar nenhum segredinho? Não dá, todos os segredos não dá para revelar. Mas é como eu disse para você, é o básico, é aquilo que eu acabei de falar, né? A fábrica não para? Não, essa parte quente aqui, ela funciona 24 horas. Que principalmente onde está os tanques, a parte do refino sim, ela para periodicamente, mas a parte onde está armazenado os produtos, esse não para. Aqui nesse tambor, então, o chocolate fica armazenado e batendo sempre, 24 horas. Exatamente, ele fica armazenado durante o período necessário aqui, para a gente vai utilizando, né? E bate 24 horas. Qual a produção aqui mensal? Hoje nós produzimos na faixa de 5 toneladas mês. É muito chocolate, hein? É chocolate para a vida toda. É bastante produto. Come todo dia? Eu como todo dia, moderadamente, mas como. Tem que provar, né? O produto que faz. Não tenha dúvida, tem que provar. Bom, então começa aqui, a produção. A produção que inicia aqui, primeiramente é feita a mistura dos ingredientes. Após a mistura, a gente encaminha para a parte de refino. E a parte de refino é feita aqui nos rolos, né? Então ele sai refinado a uma micragem aproximadamente 18 micras. Após essa micragem vai para dentro da concha e essa concha ela faz a mistura, faz o batimento do produto. Ele bate o produto
aproximadamente 24 horas, que é justamente para tirar os aromas indesejáveis e incorporar os aromas desejáveis. Porque nós estamos falando aqui de um chocolate fino, um chocolate premium, um chocolate que não tem mistura de matéria-prima alternativa. Ou seja, não tem gordura hidrogenada, não tem nada desse tipo de produto. Daqui nós vamos para onde? Daqui a gente vai subir para a parte fria da fábrica, que é onde finaliza o chocolate. Faz a finalização. Mas aqui nessa máquina, o chocolate em si já está pronto. Ele já está finalizado. Aliás, quase que finalizado, porque tem que fazer o batimento, como eu disse para você, né? Bom, gente, como eu já falei, aqui o tempo todo, o cheirinho de chocolate, que delícia, né? É de dar água na boca mesmo. É verdade, o cheiro é muito bom demais. Então vamos conhecer a outra etapa da fábrica dos sonhos de chocolate. Vem comigo. Conhecer então a parte fria da fábrica. Pode vir comigo. Aqui o chocolate é finalizado e chega até as lojas. É isso mesmo, Luiz? Exatamente. Aqui faz a parte de finalização dos produtos. Agora, como é época de Páscoa, estamos produzindo também muitos ovos. Bom, a primeira etapa aqui da parte fria, qual que é? A primeira etapa é a parte de temperagem e depois encaminhamento para o túnel de resfriamento. Bom, como eu estou vendo aqui, a produção de ovos de Páscoa é o que domina. Exatamente, a produção de ovos de Páscoa nessa época é o que domina. Fala pra mim, homem ou mulher? Quem come mais chocolate? São as mulheres, é claro, né? Elas têm uma necessidade fisiológica de consumir os produtos e nós vendemos muito para as mulheres. TPM, né? Exato, tem toda essa parte aí. Luiz, e fala outra coisa. Estou vendo que as mulheres também predominam aqui na fábrica. Por quê? As mulheres têm mais habilidades para embrulhar os produtos, para finalizar os produtos. Então a contratação de mulheres são bem maiores. Bom, estou vendo ali, olha, ela está passando na forma, né? O chocolate na forma, daí é resfriado, é isso? Exato, passa por um processo de resfriamento e é finalizado depois no final do túnel. Ela faz a desforma no final do túnel. Aqui já está na forma, inclusive com recheio, né? Exato, são vários tipos de recheios que a gente faz, são os chamados ovos trufados. E depois de colocar esse recheio, é colocado o chocolate por cima deles. Já podemos ver também a embalagem, o setor de embalagem aqui. Exato, tem o setor de embalagem, que estão embrulhando os ovos. Então, aqui faz a finalização da parte dos ovos. Daqui, então, vai para a caixa e entrega para as lojas. Exatamente, daqui vai para a caixa e entrega para as lojas. Qual a produção, quanto aumenta nessa época de Páscoa? Aumenta uns 120% com relação ao período normal.
claro que eu não iria embora da fábrica de chocolate sem mostrar o ingrediente principal, o cacau. Luiz, dá em árvore? Com certeza, é o cacaueiro, né? O pé de cacau, que tem várias espécies. Tem o híbrido, tem o forasteiro e tem o crioulo, tá? São as 3 espécies básicas que existem no mundo de cacau. Olha, aqui tá parecendo uma barra de chocolate. Dá para comer assim, dessa forma? É possível, ele é bastante amável, né? Era 100% cacau que você está mostrando aí. E fala um negócio para mim, vem do Brasil esse cacau? Atualmente nós estamos comprando de Altamira, o Grande Amazônia. Foi introduzido o cacau nessa região há mais ou menos 10 anos e produz um cacau de excelente qualidade. Nós já importamos também, mas atualmente estamos dando preferência para o cacau brasileiro, que se compara aos melhores do mundo também. Até chegar aqui nesse formato, passou por um longo processo aí. Ele passa por um processo anterior a esse que nós mostramos na filmagem. Aqui é feito um processo de curte a semente durante de 3 a 5 dias. Depois de curtir, é colocado em terreiro essas sementes ou embaixo daquelas tulhas, né, daquele telhado de tulha. E depois passa por um processo de prensagem, a torra e a prensagem. Aí separa o cacau da manteiga de cacau. Luiz, muito conhecimento hoje aqui na fábrica de chocolate, viu? Amei. Com certeza, é muito importante, é interessante a gente passar isso para os telespectadores. Afinal, todo mundo come chocolate, principalmente nessa época, não é mesmo? Essa é a época máxima das indústrias chocolateiras, né? Você não deve estar nem dormindo. Nossa, eu trabalho aqui nem doido aqui, estamos 24 horas trabalhando aqui. Bom, gente, agora eu vou ficar por aqui, sabe por quê? Eu vou provar todo tipo de chocolate. Todos, sem limite. Posso? Pode, é claro, nós temos 5 tipos diferentes aqui, ou melhor, 6 tipos diferentes. Fazemos o zero açúcar, 70% zero açúcar, 70% ao leite zero açúcar, branco, ao leite meio amargo e 70%. Bom, vamos comer bastante então, né, gente? Sidney, pode desligar agora, porque nós vamos provar todos os tipos de chocolate dessa fábrica incrível, localizada aqui em Limeira, no interior de São Paulo. Comi sim todos os tipos de chocolate, que delícia. Foi na semana passada, já deu tempo de correr na academia e emagrecer, não é mesmo? Bom, já estamos na reta final do RF com você. Foto na tela. A produção tá falando, Marielle, não dá tempo sim algumas. Vamos lá. Matheus de Sergipe, super beijo pra você na academia, malhando, hein? Verônica de Barra Mansa, beijão. A Zilma de Governador Nunes Freire, Maranhão, beijão pra você também, Zilma. A Naizi da Bahia, beijão. É Naisa ou Naizi? Naisa, né? A Yolanda e a Bianca, linda, de Governador Nunes Freire, Maranhão. Maria Betânia de Rubim, Minas Gerais. Valquíria de Petrolândia, Pernambuco, beijão, Valquíria. Thalita, sua linda, de Barra Mansa, Rio de Janeiro. Essas foram as participações, não dá mais. Sabe a notícia boa? Que amanhã tem edição especial do RF com você, sabadão. Então eu te espero às 11h30. Até lá. Beijão.